Fala, cervejeiro. Tudo bom com vocês? Meu nome é Darth Vader e no vídeo de hoje nós vamos ver algo que deu muito errado. Segura a vinheta e vem comigo. Fala, cervejeiro! Tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel e você é muito bem-vindo ao H2Beer. Bom, como vocês viram aí, o Darth Vader falou que deu ruim. E eu vou compartilhar uma coisa que não deu muito certo nesse vídeo, para vocês verem que nem sempre o conhecimento a gente aprende da forma correta. A gente também aprende com os erros. E eu vou compartilhar o meu para que vocês possam ter essa oportunidade, sem ter que errar, certo? Bom, então vamos nessa. Se você ainda não se inscreveu no H2Beer, clica aí, ó, no inscreva-se, ativa o sino também para você sempre ficar ligado com as novidades aqui do canal. Já de quebra, segue a gente também lá no Twitter e no Instagram. Deixa aquele like bacana nesse vídeo, que dessa forma você está ajudando o canal a ganhar notoriedade. Isso é muito importante para a gente. Bom, galera, o que aconteceu de fato foi que eu perdi uma batelada, eu perdi um lote meu aqui de 20 litros de uma Irish Stout que tinha um potencial para ficar perfeita. Eu fiz essa receita e planejei ela com uma densidade inicial de 1041 e eu cheguei lá. O processo de braçagem rolou tudo tranquilo, dentro daquilo que eu esperava e nós alcançamos essa densidade inicial. Mas a fermentação não aconteceu como eu gostaria. E no final dos 7 dias de fermentação, que a gente imagina que vai ter aquela atenuação legal, ela estava no meio do caminho. Ela simplesmente não atenuou mais. E aí eu deixei ela atenuando por mais algum tempo e não foi para frente. Infelizmente, eu contaminei a minha cerveja e interrompi o processo de fermentação. E hoje eu vou falar sobre isso. Então, eu vou compartilhar com vocês o que pode ter acontecido, os erros que eu cometi, que eu já identifiquei no meu processo, e também vou falar sobre um pouco de sanitizantes. Essa cerveja começou, como eu falei, em 1041 de densidade específica, e o propósito dela era atenuar até chegarmos em 1011. Era o propósito da receita, queria manter esse corpo mesmo no final, ela um pouquinho mais com açúcares residuais para trazer um pouco mais de corpo. A minha receita previa isso. Mesmo fora um pouco do estilo da Irish Stout, era como eu queria que ela ficasse. No entanto, ela parou em 1020. Não desceu mais do que isso. Eu subi um pouco a temperatura para forçar o trabalho da levedura, mas isso não surtiu efeito algum. Pelo contrário, ela terminou o processo de contaminação. Eu fiz a competição microbiológica, favoreceu o lado negro, sombrio da força. Pois é. E ela ficou em 1020 graus de densidade específica, não desceu mais do que isso e ficou muito ruim. Gerou muito acetaldeído, estava muito ruim. A cerveja realmente não tinha salvação e aí, como vocês podem ver na imagem, a gente teve que fazer o velório dessa cerveja. Pois é, 20 litros de cerveja no ralo é uma dor no coração de qualquer cervejeiro caseiro. E aí, dá uma tristeza ver isso tudo indo pro ralo e a gente precisa, nessa hora, parar, meditar. Depois que eu parei, refleti um pouco sobre os meus erros, o que aconteceu de errado no processo, onde eu posso ter falhado, eu cheguei à conclusão de 2 erros que possivelmente contribuíram para a contaminação da minha cerveja. A primeira delas é que eu infringi uma regra de ouro. Eu simplesmente não planejei esse dia da abraçagem. Eu estava com muita vontade de fazer essa cerveja porque a primeira deu muito certo, mas ela foi embora muito rápido. Então eu queria repetir porque ela ficou muito boa. E eu realmente consegui repetir, pelo menos ali os parâmetros iniciais. O que eu queria dela, eu consegui, mas eu tive problemas. Então, se você não viu, tem um vídeo aqui que eu falo sobre algumas dicas cervejeiras que eu deveria ter seguido nesse dia. Realmente deveria ter planejado melhor. Mas um segundo aspecto desse dia é que eu estava muito cansado. Então, o cansaço, a indisposição, de repente até física ou mental, faz você cometer erros. E, fatalmente, quem vai sentir esses erros é a sua cerveja.
E esse foi o meu caso. Eu não dei tanta atenção na parte do processo frio da cerveja, né? Ou seja, lá no final da minha produção, onde tudo deu certo, a abraçagem ocorreu certinho, meu equipamento filtrou beleza, não tive nenhum problema durante a abraçagem, durante a mosturação. Na parte do resfriamento para frente eu cometi erros, né? Na hora de preparar o equipamento para fermentação, eu lavei bem o balde, né? Deixei ele secando, mas não sequei muito bem. E logo em seguida, taquei álcool 70 ali, borrifando toda a região. Então eu acabei diluindo um pouco o álcool 70, o tempo de contato eu deixei muito tempo, né? Para você ter ideia, eu terminei de limpar tudo e taquei o álcool 70, faltando metade da fervura ainda. Eu poderia ter deixado isso mais próximo do final, que ele tem um tempo de contato necessário para efetuar o papel de sanitizante muito curto. Quando eu coloquei a cerveja dentro do balde, não tomei cuidado de sanitizar uma coisa que eu uso direto, que é esse cara aqui, o meu hop bag. Eu utilizo o hop bag justamente para filtrar um pouco das partículas que vai do trube, né? Acaba vindo muito trube ainda na minha panela e eu não gosto disso na cerveja. Eu prefiro filtrar isso. E aí eu acabei colocando esse cara na ponta e me esqueci de sanitizar. Pode ter sido um ponto fundamental de contaminação. Não sei, mas é uma falha. Quando se diz respeito a sanitizante, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque, sinceramente, quando você vai fazer a sua cerveja em casa, a parte mais complicada do processo cervejeiro é justamente fazer a sanitização correta, respeitar as condições de trabalho de cada sanitizante, do sanitizante que você escolheu e, sobretudo, tomar muito cuidado com o ambiente que você está. Bom, então vamos para a segunda parte desse vídeo, onde a gente vai falar um pouco sobre o processo frio e a sanitização da sua cerveja. Sanitizar é uma coisa, limpar, né, tirar a sujidade do equipamento é outra. Você pode ter, por exemplo, uma superfície cheia de sujidade, aquelas sujeiras mecânicas mesmo, né, mosto antigo que grudou ali. Então, quando você fala de limpeza, você está falando de remoção dessas sujeiras, né, dessa sujidade que está presa nas superfícies. Quando você fala de sanitização, você está falando em reduzir a condição de propagação de microbiologia, né? Então, limpeza, você tem que ter, terminou sua abraçagem, já vai limpar o seu equipamento. Quanto mais rápido você limpar, menos incrustado ele vai estar e mais fácil de você remover essa sujidade toda. Quando você está falando de sanitização, aí é que o problema pode acontecer. Porque a sanitização, se você não passar por uma sanitização eficiente, você vai permanecer com pontos onde pode ocorrer a propagação microbiológica. Para o cervejeiro caseiro existem 3 sanitizantes muito utilizados, né? É o álcool 70, o iodofor e o ácido peracético. Esse álcool 70 é utilizado geralmente para ambiente hospitalar, né? Então presta atenção que o álcool 70 tem que ser 70 graus, ele não pode ser inferior e nem superior. Se você pegar um álcool 92, mas pô, ele é mais forte. O álcool 92 não é, porque ele não tem capacidade de romper a parede celular e você não desnatura a bactéria, né? Então não é legal. O álcool 70 é para isso, tanto que é utilizado em meios hospitalares, certo? Então isso aqui é um sanitizante muito interessante, eu também utilizo. E aqui eu tenho o iodofor em 2 formas, né? Sem fazer propaganda, mas já fazendo, eu tenho o da Biofor e o Caliclean. Acabando esse cara aqui, né? Então eu já providenciei a reposição do meu sanitizante. Esse cara aqui é, para mim, o melhor custo-benefício e eu estou utilizando muito, né? Tanto que eu estou acabando aqui com 1 litro de iodofor, é muita coisa rodando. Já peguei uma reposição aqui. Desses 3, eu não tenho um que é o ácido peracético. O ácido peracético é interessante se você está trabalhando com equipamento inox, né? Para panela de alumínio, não é legal você utilizar o ácido peracético para limpar nada de alumínio. Mas para os baldes, para garrafa de cerveja, para as mangueiras, não tem problema. Porque eu não adoto o ácido peracético? Porque para mim ele não é muito interessante, né? Ele precisa de 10 minutos de tempo de contato para garantir a sanitização. Álcool 70 é muito bacana. Ele, quando você coloca na superfície, basta 1 minuto de contato e você já tem a superfície
sanitizada. Eu utilizo o álcool 70 aqui em coisas que eu preciso sanitizar muito rápido, como por exemplo, quando eu vou envasar numa garrafa, eu jogo o álcool 70 ali dentro, dou uma chacoalhada para ter contato com toda a superfície. As tampinhas que eu vou usar para rolhar, tudo isso eu jogo álcool 70. O iodofor para mim é a melhor forma, porque além de ser um excelente sanitizante, o custo-benefício dele é muito alto, que você consegue diluir. Né? A diluição aí, geralmente do iodofor, desses dois representantes comerciais que eu tenho aqui, basta você diluir basicamente 8 ml para 10 litros e você tem 10 litros de uma solução sanitizante que é de grau alimentício e não precisa de enxágue, ou seja, não vai deixar nenhum gosto forte na sua cerveja. Tem um ponto negativo do iodofor que talvez muita gente se incomode, não é o meu caso, eu não me importo muito com isso. Eu estou utilizando aqueles baldes fermentadores brancos, né? Então eu uso o próprio balde para fazer a solução, então já encho ele de água, taco ali 16 ml de iodo e tá bom. Né? E tudo que eu vou utilizar no processo frio, eu vou jogando ali. Se você deixar um longo tempo de contato com o plástico, ele vai amarelando. Né? Isso é só uma questão estética, não muda nada na sua cerveja, não muda nada na propriedade do material, né? Ou seja, você não vai ressecar o equipamento, não vai estragar o teu balde por conta disso. Um ponto negativo importante do álcool 70 é que se você utilizar ele muito em vedações, em mangueiras, em plástico mesmo, ele vai ressecar. O álcool 70 é muito agressivo nesse aspecto. Mas é isso, cervejeiro. Não é uma coisa que deu sucesso, mas eu tenho certeza que isso pode ajudar mais cervejeiros. Espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ó. Deixa aquele like bacana. Ah, não se esquece, ativa o sino. Um abraço, cervejeiro, até o próximo vídeo.